Então, vou repetir a pergunta. Se houver variação de tensão efetiva por algum motivo no solo, o que vai acontecer entre os grãos? Vai ter movimento das partículas entre os poros, professor. E aí vai ter recalque, né, deformação. Isso. Vai acontecer um aumento de tensão entre grãos, não é isso? E aí as partículas vão se deslocar para os poros, reduzindo o volume de vazios, correto? Sim. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do PowerPoint, só um instantinho, hein? Só um instante. Então, aqui na aula 1, na primeira aula, nós fizemos esse exercício aqui. Calculamos as tensões efetivas na cota -2, na cota -10, na cota -20. Agora vamos ver o seguinte, ó. Para esse mesmo perfil, olha só, usando o perfil descrito na figura anterior, calcule as tensões efetivas existentes às cotas -10 e -20, com as seguintes hipóteses. A letra A, com o nível d'água rebaixado para a cota -4, com um peso específico total de 19 kN por metro cúbico acima do NA e com os pesos específicos saturados obtidos no exercício anterior. Então, por algum motivo, o nível d'água vai ser rebaixado, tá? Vai mudar de posição o nível d'água. Ele pode mudar de posição por uma intervenção do homem, né? Com um sistema de rebaixamento do lençol, ou de maneira natural também. Tá certo? O nível d'água pode flutuar. Na letra B, com o nível d'água a cota -2, ou seja, exatamente como estava no exercício da aula passada, só que com um artesianismo, verificado por piezômetro com a ponta localizada a cota -20. O nível d'água artesiana atingiu a cota +6, portanto, com uma coluna d'água de 26 metros. Então, depois eu explico melhor essa letra B. Vamos primeiro fazer a letra A, e aí a gente vai migrar para o Excel, tá? Vou explicar isso lá no Excel. Então, só um instantinho, vou compartilhar o mesmo arquivo que nós desenvolvemos na última aula. Ok, gente? Beleza? Beleza. Vocês têm esse arquivo aí, né? Vocês devem ter desenvolvido. Então, nesse segundo exercício, agora, eu vou colocar aqui, ó, que na letra A,
Vou rebaixar esse nível d'água aqui, ó, para a cota -4. Rebaixado para a cota -4. E aí eu quero calcular a tensão efetiva. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Eu vou fazer isso na cota -10 e na cota -20. A cota -10. Tá certo? Vou deletar isso aqui. E farei também na cota -20. Certo? Então, vamos fazer aqui primeiro na cota -10. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Sim, professor. Então, como é que fica a tensão efetiva? Vamos calcular diretamente usando os pesos específicos submersos. Tá? Como é que fica a tensão efetiva? Lá na cota -10, com o nível d'água rebaixado para a cota -4. Então, acima do nível d'água, eu vou ter 4 metros, não é isso? Ó, 4. Aí eu multiplico pelo peso específico total, que foi obtido na última aula. Está aqui, ó, esse 19, tá vendo aqui? Ó? Então, vezes 19. Até chegar na cota -10, vai faltar o quê? 6 metros. Então, mais 6 vezes o peso específico submerso da areia média, que é quanto? 10,78. 10,78. Tá certo? Então, isso aconteceu na cota -10. Vamos lá, agora a cota -20, mesma linha de raciocínio, igual 4 metros, vezes o peso específico, que é 19, total, peso específico total, mais 6 vezes 10,78, gama sub areia média, mais 10, entrando na argila mole, vezes o peso específico submerso da argila mole. A argila mole tem um peso específico submerso de 5,29. Então, 5,29. Certo? Então, aqui, ó, vou colocar aqui uma outra corzinha, vou colocar em azul. Em azul, o nível d'água rebaixado. Essa tensão efetiva, que eu estou calculando aqui em kPa, né? O que aconteceu com ela? Olha só, na cota -10, antes a gente tinha isso aqui, ó. Cota -10. 124,24. Se eu fizer um cálculo aqui, ó, igual isso aqui menos esse aqui. Houve um aumento de 16,44 kPa. Cota -20. Esse aqui menos este aqui. Também. Então, o que aconteceu? Houve um acréscimo de tensão efetiva, tanto na cota -10 quanto na cota -20.
Perceberam? Sim, sim. Tá? Com esse acréscimo de tensão efetiva, no início da aula, vocês me disseram que o solo experimenta deformação, não é isso? O solo experimenta deformação. Deixa eu parar aqui um pouquinho a apresentação para eu ficar maior na tela, tá? O que acontece basicamente? Se o nível d'água varia de posição, a poropressão ali para baixo, ela vai diminuir, certo? A poropressão vai diminuir em todos os níveis. Imagina, então, você tem um sistema de partículas com a água nos poros, a água está nos poros, eu sou a água agora, eu estou sob pressão. Eu sou a água, estou sob pressão aqui nos poros. Aí essa pressão de água diminui. Então, eu diminuo aqui a minha pressão sobre os sólidos. Estão percebendo? Ó, eu sou a água, estou aqui nos poros do solo, estou diminuindo a minha pressão nos sólidos. Qual é a tendência dos sólidos? É de se deslocarem para os poros, reduzindo o volume de vazios. Então, vocês estão entendendo fisicamente o que acontece? Fisicamente acontece isso. E isso está retratado pelo nosso cálculo. Nosso cálculo está mostrando que a tensão efetiva aumenta. Tensão efetiva aumentando, o solo experimenta deformação. Ficou claro? Muito bem. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó, isso aqui é uma situação que pode acontecer na prática. Tem alguém aqui que veio e fez uma escavação, tá vendo? E o nível d'água aqui está a 2 metros de profundidade. Aqui tem uma casa já construída, foi feita essa escavação, e aqui foi instalado um sistema de rebaixamento do lençol freático. Um sistema de rebaixamento com ponteiras filtrantes. Depois, peço que vocês deem uma olhada, procurem aí na internet, sistema de rebaixamento com ponteiras filtrantes. É um sistema muito usado para rebaixar o lençol d'água. Qual é o intuito desse sistema de rebaixamento? Né? É justamente colocar o nível d'água numa posição com a qual eu possa trabalhar dentro dessa escavação. Então, foi feita essa escavação, provavelmente aqui vai ser o subsolo de um edifício, tá? Ou qualquer obra que exija essa escavação. Aí, para trabalhar seco aqui dentro, para eu conseguir trabalhar aqui dentro, eu tenho que rebaixar o nível d'água aqui nessa camada de areia. Porque senão, se eu não rebaixar o nível d'água, o que vai acontecer? Vai formar um laguinho aqui, né? Certo? Então, eu tenho que rebaixar o nível d'água. Aí eu tenho escavação e eu posso trabalhar seco. Só que, quando eu faço esse procedimento, o nível d'água ele não é rebaixado apenas no local da minha obra. Eu tenho toda uma zona de influência. Tá vendo aqui, ó? O nível d'água ele fica rebaixado e tem todo um raio de influência. Certo? E aí, o que acontece? Essa casa, ela estava aqui numa boa, tá? Apoiada nesse solo. Aqui embaixo tem uma argila orgânica mole. Aí, quando o nível d'água é rebaixado pelo sistema de ponteiras, todo esse solo aqui para baixo experimenta aumento de tensão efetiva. E a argila orgânica mole, ela é muito deformável. E aí ela vai se deforma com aumento de tensão efetiva. E aí a casinha aqui vai sofrer algumas trincas que eu desenhei. Tá vendo aqui, ó? Essas trincas são em virtude justamente do aumento de tensão efetiva e o
consequente recalque, consequente deformação do solo. Entenderam? Tá? Então, sempre que for feita uma obra dessa que está aqui, ó, desse tipo, que envolve escavação, rebaixamento, tá? Antes de iniciar a obra, antes do início da obra, é fundamental visitar a vizinhança, tirar fotos das paredes, enfim. Gerar um documento com fotografias para verificar se a sua obra está causando algum dano nas obras vizinhas, porque eventualmente isso pode acontecer. A escavação em si já promove alguma deformação no solo da vizinhança e o rebaixamento do lençol também vai fazer isso. Então, se essas trincas foram provocadas pela obra que está aqui, tá? Por esse sistema todo que está aqui, eu tenho que recuperá-las. Entendido? Tá? Muito bem. Vamos, então, para a letra B. A letra B diz o seguinte, ó. Nível d'água freático vai continuar na cota -2, só que agora eu vou ter um artesianismo. Vocês viram artesianismo na disciplina de geotécnica, certo? Vocês lembram? Lençol artesiano. Vocês lembram o que é artesianismo? Eu não me lembro, não. Confesso que não. Também não lembro. Então, vamos ver aqui. Eu vou novamente compartilhar o Excel, tá, gente? Olha só. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem bem isso. Ó, o perfil está aqui. Vou colocar ele para cá. Tá? Vou pegar aqui, ó, uma coluna dessa. Digamos que eu tenho um tubo, tá? Um tubo. Eu instalei esse tubo no solo. Isso aqui chegou lá na cota -20, ó. Exatamente na cota -20. Olha que legal. Um tubo. Aí a água, ela sobe por esse tubo, tá? A água sobe por esse tubo e chega aqui em cima, ó, na cota +6. Cota +6. Só um instantinho, tá, gente? Ou seja, o que acontece? Aqui, ó, nessa areia fina, medianamente compacta, a água está pressurizada com uma pressão maior do que aquela que seria indicada pelo nível d'água freático. Então, pelo nível d'água freático, a poropressão lá na cota -20 é 180, que vocês viram aqui, ó. Tá? Pela condição freática. Mas pela condição de artesianismo, o nível d'água subiu lá na cota +6. Por quê?
Porque essa areia fina que está aqui, ó, ela está entre a rocha impermeável e a argila com baixíssima permeabilidade. Aí vem uma água fluindo de montante aqui, ó, por essa camada de areia, como se fosse um conduto forçado, tá certo? Como se fosse um tubo com água sob pressão, ela é abastecida a montante aqui, ó. A água vem fluindo a montante, vem fluindo aqui por essa areia, e aí promove esse nível d'água mais alto aqui. A água é capaz de jorrar aqui em cima quando você vai e faz um furo, tá? O nome disso é artesianismo. E esse artesianismo, nesse caso aqui, tem a água surgindo lá e subindo lá na cota mais 6. Entenderam, gente? Ficou claro? Ficou claro, sim. Sim, professor. Maravilha. Então, qual é a altura de coluna d'água que eu tenho aqui? Ó? 26 metros de altura de coluna d'água. Pede, nessa letra B, está pedindo. Deixa eu ver onde que eu posso colocar. Vou colocar a letra B aqui, ó. A mesma coisa, tá? Tensão efetiva na cota menos 10 e na cota menos 20, só que com artesianismo. Artesianismo. Verificado a partir da cota menos 20, com 26 metros de coluna d'água. Então, olha só, cota menos 10 e cota menos 20. Ctrl C, aqui do ladinho, Ctrl V. Na cota menos 10, quem manda até a cota menos 10 é o nível d'água freático, porque esse nível d'água artesiano ele foi detectado quando o piezômetro chegou na cota menos 20. Então, se eu fizer uma sondagem do terreno aqui, uma perfuração, a água vai entrar na perfuração. Aqui, ó, chegando na cota menos 10, a água vai entrar na perfuração e vai subir só 8 metros. Nível d'água freático. Agora, quando essa perfuração atinge a cota menos 20, aí o nível d'água vai e jorra lá em cima na cota mais 6. Entendido? Então, na cota menos 10, fica a mesma tensão efetiva calculada anteriormente, sem alteração. Então, está aqui, ó. Tá certo? Mesma coisa. Agora, para a cota menos 20, o que a gente vai fazer? Nós não vamos fazer o cálculo da tensão efetiva diretamente com base nos pesos específicos submersos. Por quê? Porque esse cálculo só é possível para a condição hidrostática, tá certo? Nesse caso particular, você tem fluxo de água através da camada de argila mole em função desse artesianismo. Então, aqui, ó, nós vamos ter que calcular a tensão efetiva daquela maneira que eu mostrei inicialmente, calculando primeiro quem? A tensão total, depois a poropressão, para aí sim calcular a tensão efetiva. Tá?
Beleza? Entenderam, gente? Sim. Então, nesse caso que está aí, quando tiver artesianismo, não façam o cálculo da tensão efetiva de maneira direta, porque vai dar errado, tá? Porque da maneira direta, eu considero o nível d'água aquele nível d'água freático. Aqui eu tenho dois níveis d'água. Eu tenho nível d'água freático e o artesiano. Então, qual é a tensão total lá na cota menos 20? Eu preciso calcular novamente? Não, porque já está calculado aqui, ó. Tensão total é essa que está aqui, não tem diferença. É o somatório das espessuras vezes os pesos específicos. Então, está aqui já calculado, é esse valor. Agora, o que vai alterar? O que vai alterar é a poropressão. Se eu tenho aqui 26 metros de coluna d'água, qual é a poropressão aqui na cota menos 20? Poropressão simplesmente é multiplicar a altura da coluna d'água pelo peso específico da água, tá? Então, 26 metros vezes o gama d'água, que é 10, dá 260 kPa de poropressão. E aí, a tensão efetiva, basta pegar a tensão total, subtrair da tensão total a poropressão, eu tenho a tensão efetiva, 97,14 kPa. Professor, você pode repetir esse finalzinho, que eu me perdi um pouquinho. Só... Posso sim, só um momento. Olha só, aqui na cota menos 20, como a água sobe até a cota mais 6, eu tenho 26 metros de coluna d'água. E a poropressão é calculada como? É a altura de coluna d'água vezes o peso específico da água. 26 vezes 10 kN por metro cúbico dá 260 kPa. Está aqui calculado. A tensão total é a mesma que nós já tínhamos calculado anteriormente, porque é usar os pesos específicos e as espessuras, então já tinha aqui, ó, 357,14. Tensão efetiva, tensão total menos poropressão. Né? Então, tensão efetiva, sigma, é igual a tensão total menos a poropressão. Entendi, obrigada, professor. Tá bom? Então, é basicamente isso. Tensão efetiva, sigma linha, né? Sigma linha. Então, para a pressão, equação do Terzag. Equação do Terzag. Professor, Sim, pode falar? você pode clicar nesse 124.24 só para eu ver porque eu me perdi aqui na tabela? O 124,24 é a mesma tensão efetiva que nós tínhamos calculado anteriormente. Tá? Na aula de quinta-feira passada. Ah, sim, entendi. Entendeu? Por quê? Porque aqui, ó, até a cota menos 10, eu não tinha tomado conhecimento dessa pressão de artesianismo. Então, tudo estava exatamente a mesma coisa em relação à última aula. Então, esse cálculo aqui feito no item 4 ele pode ser aproveitado.
124,24 é o mesmo aqui, ó. Tá? Entendi, obrigada, professor. O que vocês notaram aqui, então, com a tensão efetiva? Que ela, na cota menos 20, ela sofreu uma redução, não é isso? Ó, uma redução, que houve um aumento de poropressão. Então, estava 177,14, reduziu para 97,14. Se a poropressão dada pelo artesianismo fosse, olha só, não precisa de fazer isso aqui não, tá? Que eu vou fazer, mas se ela fosse 357,14, a tensão efetiva iria a zero. Tensão efetiva zero, nesse caso particular, em que o solo solicitado é uma argila, representaria a ruptura hidráulica desse solo. Ruptura hidráulica, o que aconteceria? Esse solo ele trincaria, tá? Começaria essa areia fina passar por essas trincas. Por quê? Porque a pressão, a poropressão se igualou à tensão total. Tá? É chamada ruptura hidráulica. No futuro, nós vamos ver uma situação para areias, onde acontece isso também, tensão efetiva zero, que é a situação de areia movediça. Mas isso aí no futuro. Ok? Tudo bem? Então, eu só vou voltar aqui à situação anterior. E que outra situação poderia ter a ruptura hidráulica? Aqui eu fiz uma simulação aumentando a poropressão. Em que outra situação poderia ter a ruptura hidráulica? Se a tensão total diminuísse, como que ela poderia diminuir? Com uma escavação aqui, ó, de grandes dimensões, tá? Então, ó, estão vendo aqui, ó, com a escavação, nível d'água 4 a menos 2. Se a tensão total se igualar ao 260 kPa, que é dado pela poropressão cá embaixo, eu tenho tensão efetiva igual a zero. Tá? Então, aqui um cálculo que eu fiz, olha só, colocando como incógnita essa profundidade Z de escavação, que deflagraria a ruptura hidráulica. Então, ó, Z menos 2 é essa lâmina d'água que está aqui, ó, vezes o peso específico da água, Z menos 2, mais 10 metros menos Z, esse intervalo de solo que está aqui, com o peso específico saturado, multiplicado aqui, mais 10 vezes o peso específico saturado da argila, igual a 260 kPa, que é a poropressão dada pelo artesianismo. Então, dá uma profundidade de Z de aproximadamente 7,5 metros, 7 metros e meio. Então, se eu fizer uma escavação de 7 metros e meio aqui, tá? Eu tenho a ruptura hidráulica. Entenderam, gente? Vocês conseguiram entender esse cálculo aqui? Sim ou não?
Vamos fazer mais um exercício antes de passar para a aula 2, tá? Vamos fazer mais um exercício. Eu vou criar o exercício agora no Excel, nesse momento agora, tá? Então, vamos lá. Compartilhar aqui para vocês. Então, vamos aqui, ó. Vou criar um exercício, vamos chamar esse exercício de exercício 4. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Então, exercício 4, ó. Calcule a pensão efetiva existente a cota menos 12, menos 12, mostrada abaixo. Calcule a tensão efetiva existente a cota menos 12, mostrada abaixo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui duas linhas, e vou colocar linhas de borda no topo, na base. Essa primeira camadinha aqui, vamos fazer aqui um carnaval, aqui, vamos fazer um negócio papagaiado. Aqui assim, ó, é só água. Tá? Então, são 2 metros de coluna d'água. Ok? Aqui, vamos escrever assim, cota. Essa aqui é a cota mais 2 metros. Tá? Aqui é a cota 0. Vocês não precisam necessariamente de fazer esse desenho aí no Excel, tá, gente? Eu estou fazendo aqui, estou construindo o desenho, mas vocês podem fazer isso no caderno. Aí depois vamos colocar aqui, ó, até a cota menos 10, um outro solo. Um outro solo, não, o solo, né? O solo. Deixa eu ver aqui uma corzinha aqui, é esse. Tá? Aqui, então, vamos colocar assim, ó, areia com gama SAT igual 20 kilonewtons por metro cúbico. E aqui, então, é a cota menos 10.
Depois, vamos colocar aqui 2 metros. Cota menos 12. Vamos colocar aqui uma argila, tá? Argila. Bom, peraí, vou fazer uma coisa melhor. Argila. Argila arenosa, tá? Argila arenosa, com gama SAT de 18 kN por metro cúbico. Estão acompanhando, gente? Aham. Tá. Então, eu quero calcular a tensão efetiva lá na cota menos 12. Veja que o nível d'água está aqui na cota mais 10. Tudo isso aqui está saturado. O solo está todo saturado. Vamos fazer o passo a passo aqui. Primeiro, tensão total. Depois, a poropressão. Primeiro, tensão total. KPA. Depois, a poropressão. Também KPA. Depois, a tensão efetiva. Qual é a tensão total lá na cota menos 12? Eu tenho todas as espessuras e tenho todos os pesos específicos até a cota menos 12. Primeiro, eu tenho simplesmente água. Não é isso? Então, eu coloco aqui, 2 vezes o peso específico da água. 10. Mais. Depois, eu tenho 10 metros da areia, com peso específico saturado de 20. Então, mais 10 vezes 20. Estou calculando tensão total. Mais. Depois, eu tenho 2 metros vezes o peso específico saturado da argila arenosa, que é 18. Tá certo? Qual é a poropressão lá na cota menos 12? Dez vezes 14? Isso, 14 metros vezes o peso específico da água, não é isso? Então, é 14 vezes 10, 140 kPa. E a tensão efetiva é 256, tensão total, menos a poropressão. Tensão efetiva é 116. Tá?
Agora, se esse nível d'água ele subisse para a cota mais 10, então, ó, vamos subir o nível d'água com o Na. Não é artesianismo, tá? É só, por exemplo, vamos dizer que isso aí é um lago que aí choveu muito e o nível d'água subiu para a cota mais 10, com o Na cota mais 10 metros. Então, o que vai acontecer? Ó? Vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C nisso que está aqui, vou dar Ctrl V aqui, com o Na na cota mais 10. O que vai acontecer? A tensão total vai ter uma modificação aqui, ó, ao invés de 2, eu vou colocar 10, tá certo? Porque vão ser 10 metros de lâmina d'água. O total aumentou. Mas a poropressão também aumentou. Então, ao invés de 14, passou para quanto? 10 mais 12, não é isso? 22. Agora, observe aqui o resultado. Tensão efetiva, com o nível d'água na cota mais 10, com o nível d'água na cota mais 2. Não houve variação de tensão efetiva. Tá? Não houve. Por quê? Por que não houve? Porque houve uma compensação, né? O aumento de pressão de água, de poropressão, é igual ao aumento de tensão total. Tá bom? Agora, quando o nível d'água ele é rebaixado aqui, ó, abaixo da cota zero, aí sim ocorre aumento de tensão efetiva aqui, por exemplo, na cota menos 12, na cota menos 10, aumento de tensão efetiva. Tá certo? Entendido, gente? Sim, professor. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho uma areia, no caso, essa areia que está aqui, a tensão efetiva na cota zero. A tensão efetiva é zero, né? Uma areia no fundo de um lago. A tensão efetiva é zero. Se o nível da água mudar, a tensão efetiva vai continuar sendo zero. Ok? É a mesma coisa se vocês pensarem, por exemplo, imagina uma piscina, tá? Em que eu tenho uma mesa dentro da piscina, submersa. Então, vou fazer um desenhozinho aqui rapidamente. Uma analogia aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Analogia com a piscina. Aqui tudo água. É uma piscina, água azul. E aí, aqui assim, eu tenho uma mesa. Alguém pegou e colocou uma mesa dentro da piscina. Não sei por quê. Mas está aqui. Ora, se eu variar o nível d'água aqui acima da mesa, se o nível d'água mudar para cá, por exemplo, rebaixar o nível d'água, se ele mudar para cá, vai mudar a carga no pezinho da mesa aqui, ó? Não vai mudar, né? Se o nível d'água variar aqui, não vai mudar a carga no pé da mesa. Por quê? Porque não muda o empuxo, que é, lembra lá de Arquimedes?
que é o peso do volume deslocado pelo sólido. O empuxo não vai mudar. É o volume da mesa vezes o peso específico da água. Agora, se eu pegar esse nível d'água e rebaixar, colocá-lo aqui, ó, então, agora, uma parte da mesa vai ficar para fora da piscina. Olha só, uma parte da mesa vai ficar submersa e uma parte para fora. Então, uma parte do volume da mesa não está submerso, só uma partezinha. Então, o que aconteceu? A carga nos pés aqui vai aumentar. Por quê? Porque o empuxo diminuiu. Entenderam? Ficou claro, gente? Ficou. Então, no solo, se eu rebaixo o lençol da cota 0 para cá para baixo, ó, por exemplo, para a cota -2, o empuxo vai diminuir. Tá? É a mesma história que está aqui. Bem legal. Então, vamos salvar isso aqui. Vocês estão bem, gente? Tudo bem aí? Tudo sim, Tudo professor. certo. O que vocês querem? Alguém quer se manifestar com relação às aulas? Vocês gostariam de que voltasse presencial logo, imediatamente? Eu confesso que eu tô com saudade de estudar presencialmente. O EAD tem a parte boa de não ter o deslocamento e tal, mas eu acho que eu aprendo mais presencial. É muito, muito, muito melhor. Presencial é muito melhor. Tá? Pode ter certeza que, sem sombra de dúvidas, que seria a melhor coisa, seria voltar imediatamente. Não vejo mais motivo para esse arte. Não vejo mais motivo. Me causa até uma certa revolta. Mas eu não sou ninguém, entendeu? Eu tenho que ficar esperando o posicionamento das instâncias superiores, não posso tomar nenhuma atitude. Mas, sem sombra de dúvida, o ensino presencial é muito melhor do que o ensino à distância. Eu estou aqui me desdobrando, tentando me aproximar do ensino presencial. Mas lá, por exemplo, na sala de aula, como é que são as minhas aulas, para que vocês entendam? As minhas aulas são no quadro. Tá? Então, é uma maneira antiga de dar aula. Uma maneira antiga. Só que é uma maneira antiga que ela tem um efeito muito positivo. Porque o aluno, ele observa o que está sendo escrito e ele vai anotando tudo e vai ouvindo. Então, todos os sentidos são estimulados pela aula presencial. Aqui, o que eu aconselho para vocês é o seguinte, que vocês fiquem com o caderno aberto e anotem algumas coisas. Esse exercício de anotar é muito importante, tá ok? Agora, uma vantagem do ensino à distância é que a gente pode gravar as aulas, né? Pode desenvolver alguns programinhas no Excel, que ficaria um pouco mais difícil na sala de aula. São algumas vantagens, mas sem sombra de dúvida que o presencial é muito melhor.
Mas vamos avançar aqui com a matéria. Vejam bem. Então, nós aprendemos a calcular a tensão efetiva ali com aquela equação do Terzaghi. Tensão efetiva, tensão total menos poropressão. Pá. Isso está consagrado. E isso a gente já sabe calcular. Agora, eu quero saber, acima do nível d'água, o que acontece. Porque, veja que essa tensão efetiva, nós estamos calculando sempre para uma condição de um determinado nível onde o solo está saturado. Ok? O solo está saturado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a aula 2. Só um instantinho. Então, aula 2. Olha só. Esse exercíciozinho que está aqui, que tem lá no meu livro de exercícios de mecânica dos solos. Está pedindo para calcular aqui a meio metro de profundidade a tensão efetiva, tá? Tensão efetiva. E diz o seguinte, ó. Em um perfil geotécnico, tem-se uma camada de areia fina superficial com o nível d'água freático localizado a 1,5 metro de profundidade. Está aqui, ó, o desenho está mostrando. Nível d'água freático, 1,5 metro de profundidade. Todavia, encontrou-se solo saturado a partir dos 50 centímetros de profundidade. Então, a partir de 0,5 metro, você tem o solo saturado. Aí fala, ó, explique a existência dessa saturação e calcule a tensão total, a poropressão e a tensão efetiva existentes a 0,5 metro, sabendo que o peso específico total da areia é 18 kN por metro cúbico. Então, olha só, existe um fenômeno chamado de capilaridade que vocês ainda vão entender melhor. Eu vou passar isso para vocês aqui em solos 1. Por que motivo a água sobe, tá, saturando o solo a um nível superior ao nível da água freático? Essa água que está aqui, ó, essa zona de saturação, é chamada de franja capilar. Na verdade, a água sobe pelos canalículos, pelos poros interligados do solo e fica estabelecida em uma altura chamada altura de ascensão capilar, que nesse caso particular aqui foi igual a 1 metro. Isso aqui é semelhante ao seguinte, se você pegar um canudinho e colocar na água ou na Coca-Cola, ou no suco, enfim, você vai notar que a água vai subir pelo canudinho no nível acima do nível da água dentro do copo. Tá certo? Vai subir um pouquinho no tubo. Tá? E esse tubo do canudinho é um tubo de pequeno diâmetro, que a gente chama de tubo capilar, é tubo de pequeno diâmetro. Capilar vem de cabelo, de pequeno diâmetro. Tá certo? Então, quando você tem um pequeno diâmetro, a água pode subir por capilaridade. E quem mantém essa água nesse nível, nessa ascensão capilar, é uma tensão chamada tensão superficial. Repetindo, eu vou entrar no detalhe disso depois, tá? Depois. Mas o fato é que isso acontece. Acima da zona de ascensão capilar, acima dessa zona saturada por capilaridade, existe uma zona que a gente chama de zona vadosa, que aí sim você tem o solo não saturado, com água e ar nos poros. Entendido? Nessa zona vadosa que está aqui. Então, tem a zona de ascensão capilar, solo saturado,
e a zona vadosa com solo parcialmente saturado. Essa ascensão capilar, o nível de ascensão capilar, vai depender do tipo de solo. Então, para argila, por exemplo, essa ascensão capilar pode ser igual a 30 metros. Para areia fina, no máximo esse 1 metro. Para areia grossa, vai ser poucos milímetros. Então, depende da dimensão dos grãos e, consequentemente, da dimensão dos poros. Tá? Então, quanto mais fino é o solo, menor é o diâmetro equivalente dos poros e maior é a ascensão capilar. Entenderam? Quanto mais fino, maior é a ascensão capilar. Agora, como é que a poropressão ocorre nessa zona capilar? Depois eu vou deduzir isso, mas vocês, no momento, vão aceitar simplesmente, depois farei a dedução. Ó, no nível d'água, a gente sabe que a poropressão é quanto? No nível d'água. Gente, vocês estão me ouvindo? Como que eu calculo a poropressão no NA? É 0, não? 0, não é isso? É o nosso 0. É a nossa referência de engenharia. Se eu tiver a 2 metros de profundidade aqui em relação ao nível da água, qual é a poropressão? 20. 20. 4 metros, 40, 5 metros, 50. Poropressão vai aumentando o quê? Linearmente, com a profundidade. Então, abaixo do nível d'água, ela é sempre positiva. No nível d'água, ela é igual a 0. Na zona de ascensão capilar, ela vai ser negativa. Tá certo? Ela vai ser menor do que a pressão atmosférica. Na zona de ascensão capilar. Para calcular, então, a poropressão, aqui, ó, 1 metro acima do nível da água, basta pegar esta altura de ascensão, multiplicar pelo peso específico da água. Só que vai ter valor negativo. Então, é o mesmo esqueminha para poropressão abaixo do nível da água, só que vai ter o valor negativo. Então, poropressão na zona capilar é negativa, chegando no nível d'água ela se torna igual a 0, e depois o que vai acontecer? Ela vai só aumentando, se tornando positiva. Então, a poropressão aqui a meio metro de profundidade vai ser igual a 1 metro de ascensão vezes 10 kN por metro cúbico, que dá menos 10 kPa. Tensão total. Tensão total a gente sabe, ó, é a espessura, que é meio metro, vezes o peso específico total da areia, 18 kN por metro cúbico. Então, dá 9 kPa. 9. Então, como que fica a tensão efetiva? Ó? A gente está falando ainda de solo saturado. TERZAG, tensão efetiva, tensão total, menos poropressão. Tensão total, 9, menos poropressão, menos 10. Menos com menos dá mais. Então, fica 9 mais 10, 19 kPa. Ah, professor, a tensão efetiva é maior do que a tensão total. Sim, porque a poropressão está negativa. Agora, imagina a seguinte situação. Vamos dizer que esse nível d'água aqui, por algum motivo, subiu e veio parar aqui, ó, nível d'água freático, veio parar a meio metro de profundidade, subiu aqui, ó, 1 metro. O que vai acontecer com a tensão efetiva? Nessa mesma profundidade de meio metro.
vai ser igual à tensão total, né? Porque a poropressão vai se tornar igual a zero a meio metro. Estão entendendo? Se o nível d'água subisse 1 metro aqui, ó. Então, o que aconteceria com a tensão efetiva? Ela diminuiria, tá? Então, essa capilaridade que está aqui, ó, essa capilaridade promove um aumento da tensão efetiva nessa zona. Se a tensão efetiva diminui, um efeito também, gente, é a redução da resistência ao cisalhamento. Tá? Então, é um efeito. A resistência ao cisalhamento está intimamente ligada à tensão efetiva. Entendido? Então, agora vocês sabem qual... Sim. Eu fiquei meio perdida na tensão total, por que só considera o 0,5 e não a parte de baixo? É porque aqui a gente está pedindo, o enunciado está pedindo a meio metro. Ó. Ah, tá, entendi, desculpa. Tá? E aí, ao meio metro de profundidade, tem o efeito da capilaridade. Entendido? Entendido. Agora vamos ver uma outra situação. Ó. Vai ser a última da aula de hoje. Nós não vamos com essa aula até as 10 horas, tá? Geralmente, no máximo, até 9 horas. Essa carga horária, que seria até 10 horas, é muito maçante e desnecessária. Aqui no EART, eu não preciso da carga horária total de 75 horas. Tá? Eu consigo... Por quê? A carga horária de 75 horas, ela é prevista para uma aula presencial. Na aula presencial, eu tenho que deduzir todas as equações, eu faço no quadro, enfim, gradativamente. Aqui eu já mostro tudo pronto para vocês. Então, por exemplo, essa figura aqui agora, teria que desenvolver isso aqui lá no quadro. Demoraria alguns minutos para mostrar isso aqui para vocês. Agora, isso aqui está tudo pronto. Até o momento, nós estudamos o solo saturado. Essa condição que está aqui, ó. A água preenchendo os poros. Equação do Terzagh. Ok? Agora, se você observar o solo cá em cima, na zona vadosa, ó, na zona vadosa, você tem água e ar nos poros. Solo não saturado. Como que seria a tensão efetiva nessa situação? Agora, vamos pensar primeiro aqui na tensão total. Ó. Essa equação aqui de baixo. Conseguem ver bem? Ó. Acho que vocês conseguem enxergar bem. Deixa eu colocar para cá. Dá sim, professor. Começa aqui, ó, tensão total. Eu tenho 3 parcelas. Tensão, ó, força dividida pela área. Então, eu tenho uma parcela que é gerada pelas forças N' entre sólidos. Tá? N' entre sólidos, igual que tem aqui, ó, N' entre sólidos. Tem uma parcela gerada pela pressão de água. Tem água nos poros. Pressão de água vezes a área da água é a força exercida pela água. E tenho uma pressão de ar, que é a pressão de ar, que a gente geralmente considera igual a zero, mas pode ser diferente de zero, tá? Em algumas situações específicas, essa pressão de ar pode ser diferente de zero. Mas aqui para os nossos casos tradicionais, é igual a zero, mas está aqui, ó. Pressão de ar vezes a área de ar seria o quê? A força de ar nesse plano que está passando aqui. Então, nesse plano que está passando aqui, eu tenho as forças N', gerado pelo esqueleto sólido, tenho a força gerada pela água,
pressão de água, UW, vezes a área da água, e tenho a pressão de ar vezes a área de ar. 3 parcelas. Por quê? Porque eu tenho 3 fases. Tem uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. A primeira parcela, que é gerada pelo esqueleto sólido, a gente já está chamando de tensão efetiva. Então, a gente já conhece, já tem intimidade com isso, e a gente chama de tensão efetiva. A segunda parcela fica aqui do mesmo jeito. A terceira parcela, eu fiz o seguinte, ó. A área de ar, o que é a área de ar? É a área dos poros, a área dos vazios, menos a área de água. É a parte preenchida por ar. Tá? Agora, olha só. A área dos contatos, ela é muito pequenininha. A área dos contatos é muito pequenininha. Então, eu posso dizer que a área dos vazios, a área dos poros, é praticamente igual à área do contínuo. Então, essa área dos vazios vai cortar com essa área que está aqui. Tá certo? E a área de água dividida pela área total, a gente vai chamar de Xi. Esse X aqui, meio metido a besta, né? Esse X aqui. Então, se a gente observar, essa equação acaba ficando a tensão total é igual a tensão efetiva mais a pressão de ar menos Qi vezes U do ar menos U da água. Essa parcela que está aqui é chamada de sucção, pressão de ar menos pressão de água. Veja que a pressão de ar é maior do que a pressão de água, tanto que forma uma água côncava aqui, ó, que é o chamado menisco. Tá? A água está côncava porque a pressão de ar é maior do que a pressão de água. Então, essa parcela que está aqui, ó, U do ar menos U da água, é chamada de sucção. Sucção. Certo? Agora, eu estou interessado em calcular a tensão efetiva, porque ela é a coisa mais importante que tem aqui. Então, manipulando a equação, a tensão efetiva fica igual. Tensão total menos pressão de ar mais Qi vezes U do ar menos U da água. Tá? Agora, olha só, esse X aqui, o Xi, ele é a relação entre a área de água e a área total, ou aproximadamente a relação entre a área de água e a área de vazios. Então, se eu tiver um solo completamente seco, sem água, esse valor de X aqui, ó, vou chamar isso aqui de X. Esse valor de X aqui vai ser igual a 0. E aí a tensão efetiva fica como? Ó? Tensão total menos pressão de ar. Solo seco. Se eu tiver o solo saturado, a área de água é igual à área de vazios. Então, esse X aqui fica igual a 1. Então, fica sigma menos U do ar mais U do ar menos U da água. Então, fica sigma' igual a sigma menos U da água, tensão total menos pressão de água, que é quem? A equação do Terzaghi, para solo saturado. Então, para solo saturado, a gente tem novamente a equação do Terzaghi. Agora, se eu tenho água e ar nos poros, aí esse X aqui vai ficar entre 0 e 1. E aí essa parcela que está aqui, que é chamada sucção, vai ter influência na tensão efetiva. Quanto maior for a sucção, quanto maior for a diferença entre a pressão de ar e a pressão de água, quanto maior for essa parcela, maior será a tensão efetiva. Está entendido? Então, essa equação que está aqui, completa assim, é para um solo não saturado. Agora, o entendimento físico disso está nessa figurinha que está aqui. Ó. Essa figura é chave para entender o que eu acabei de dizer. Ó. Quanto maior for a diferença entre a pressão de ar e a pressão de água, tá? Mais essa membrana de água que está aqui vai ficar cada vez mais tracionada. E essa diferença, então, de pressão de ar e pressão de água
é transferida para o esqueleto sólido em forma de aumento de N', ou seja, em forma de aumento de tensão efetiva. Então, gente, a tensão efetiva para um solo não saturado, ela vai depender dessa sucção. E essa sucção vai variar com o grau de saturação. Tá? Então, com o aumento do grau de saturação, a sucção diminui. À medida que o grau de saturação diminui, a sucção aumenta. Então, o solo secando, a sucção vai aumentar. E o solo aumentando de umidade, a sucção diminui. Essa sucção que está aí, ela dá ao solo uma coisa que a gente chama de coesão aparente. Então, por exemplo, quando você está lá na praia e vai fazer um castelinho de areia, pegou a água lá, vai fazer um castelinho de areia, você consegue fazer aquela estrutura do castelinho de areia, aquele castelinho de areia, com a areia parcialmente saturada, ou seja, com água e ar nos poros. Por quê? Porque ali tem o que a gente chama de coesão aparente, que é dada por essa sucção. Ou seja, essa sucção está promovendo uma tensão efetiva positiva. Tá certo? Mesmo para areia na superfície. Agora, se alguém chega com um baldinho d'água e joga a água no solo, a água infiltra nos poros, vai desfazer essa sucção, ou seja, essa parcela aqui de sucção vai a zero, e aí o castelinho se desmancha. Está vendo o efeito? O efeito da sucção no solo? Então, quanto maior a sucção, maior a tensão efetiva. E quanto maior a tensão efetiva, mais resistente é o solo. E aí, o que a gente vai fazer aqui em Mecânica dos Solos 1? Quando eu estiver falando dos nossos ensaios todos. Porque a gente vai falar de ensaios. Para obtenção de resistência ao cisalhamento, para obtenção de parâmetros de deformabilidade do solo, tá? Para fazer as nossas análises de recalque, nossas análises de estabilidade. Então, quando eu falar lá dos ensaios, sempre a gente vai trabalhar com solo saturado, tá certo? Um solo saturado, que é uma condição de tensão efetiva menor do que a do solo parcialmente saturado. Ou seja, nós estaremos numa situação conservadora. Por quê? Se o solo está saturado, tensão efetiva é menor, menor é a resistência, maior é a deformabilidade. Entenderam? Então, aqui em solos 1, a gente sempre vai trabalhar com solo saturado, tá? Ou solo completamente seco, desprezando a influência da sucção. Então, essa equação que vocês estão vendo na aula de hoje, vocês não verão posteriormente aqui em Mecânica dos Solos 1, tá? Solos 1 não. Por quê? Nós vamos trabalhar simplesmente com a equação do Terzagh. Tensão efetiva ou a tensão total menos poropressão. Tudo bem? Entendido? Entendido, professor. Existe uma mecânica dos solos que é devotada só para os solos não saturados. Mecânica dos solos não saturados. Consegue fazer uma escavaçãozinha vertical numa areia úmida. Agora, se essa areia estiver completamente seca e você começa a fazer um corte, vai ali na praia e começa a fazer isso. A areia vai escoar e vai ficar com uma inclinação, não é isso? Ela não vai se manter na vertical. Por que a areia se mantém na vertical quando eu escavo? Porque ela tem a coesão aparente, ela tem a sucção que a mantém na vertical. Entenderam, gente, o efeito da sucção? Beleza? Beleza, professor. Maravilha.
Olha só, então, gente, na aula de hoje, nós estamos encerrando esse assunto que é cálculo de tensão efetiva, que é o principal, né? Claro, tensão total, pressão, a gente chega na tensão efetiva, mas o principal é a tensão efetiva. Já na aula de amanhã, a gente já vai começar um outro assunto, que vão ser as tensões no solo geradas por carregamentos externos. Tudo bem? Eu vou interromper a gravação.